Querido povo de Deus, amados do Senhor, estamos vivendo mais um momento muito especial do nosso podcast Conexão e Fé. Hoje, iniciando essa grande semana, a Semana Santa, estamos trazendo para hoje um tema muito especial para a Semana Santa, hein? Saúde mental e vida interior. Saúde mental e vida interior. Queremos agradecer sempre o seu carinho, da sua atenção, a abertura desse tempo para nos acompanhar. Muito obrigado. E convidamos você para ajudar a divulgar o nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, convidar amigos, parentes, o pessoal dos grupos para se inscrever em nosso canal. E sempre que estiver acompanhando, dê o likezinho, fale ali um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, faça um comentário, isso ajuda a fortalecer o canal. Muito obrigado. E hoje temos a alegria de ter aqui um católico autêntico, um católico que busca cada dia servir mais o Senhor, médico e médico da cabeça. Imagina, a cabeça nossa funcionando bem, o corpo todo vai bem. E também uma liderança aqui em nossa cidade. Estamos falando do Dr. Samuel, que agora vai se apresentar para o nosso público, quem é o Samuel, como que o Samuel hoje está existindo aí dentro desse plano de Deus. Boa noite, pessoal, queridos irmãos da comunidade Nossa Senhora do Brasil, Padre Ernesto. Uma grande alegria estar aqui, poder falar dessa cabeça confusa que o padre falou, né? Eu sou médico, psiquiatra, de tantos corações angustiados, confusos, então, louvado seja Deus por esse momento e por essa oportunidade. Que bom, né? O Dr. Samuel tem uma história bonita de superação, uma das disciplinas, a medicina, sabemos que é uma dedicação muito grande, dedicação de tempo, dedicação de corpo, alma e espírito, e também todo um esforço econômico, né? E o que te inspirou? Como foi esse discernimento vocacional para essa vocação, né? Uhum. Porque o médico, ele salva fisicamente, mas salva almas, né? Porque acolhe bem ali, acolheu já o tratamento, o remédio tem chance de fazer mais efeito, né? Exato. Como que foi assim, como que você foi sentindo, até para aqueles que estão em discernimento, será que é essa a minha vocação? Eu faço parte, desde bebê, do Ministério Manancial. Minha família, que ministramos também aqui na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, e sempre crescendo nesse meio de servir, de ser missionário, de servir a igreja, os mais necessitados. Mesmo nós também temos muita necessidade na época, na dimensão financeira, econômica, mas um grande desejo de evangelizar. Por volta dos 16, 17 anos, então, no último ano da escola, do ensino médio, começou a aparecer a pergunta: e aí, como vai ser depois? O que será feito? Qual vestibular? E na época eu me identificava muito com a parte das artes, né? Cresci nesse meio das artes, da dança, do teatro, com aulas de dança desde os 10 anos e indo para tudo quanto é lugar, levando essa ferramenta de evangelização. Então estava muito no coração a ideia de fazer artes ou dança, artes cênicas, não sei, né? Estava em discernimento. E buscando conhecer mais das profissões. Na minha família não tinha ninguém formado, tanto parte de pai, parte de mãe, dos tios. Então precisava conhecer, precisava me lançar. E surgiu uma pergunta, que depois eu fui descobrir que é uma pergunta muito inaciana, uma pergunta muito de Santo Inácio de Loyola. Cresci num ambiente voltado para um pouco mais para Santo Inácio de Loyola também, no meu colégio, que falava muito dele, mas essa pergunta não tinha me tocado. Por volta dos 17 anos me fiz essa pergunta: com que mais eu posso servir a igreja? Com que mais, com qual profissão, com qual caminhada que eu posso mais, de uma certa forma, ser um instrumento de evangelização? Então, inicialmente, poderia pensar nas artes, né, profissionalizar, já que a família toda aí nesse meio artístico, mas no coração sentia que a medicina poderia me ajudar muito mais, eu, Samuel Fernandes, ajudar muito mais a servir a igreja, não só no sentido de evangelização, mas de servir, estar a servir. E as confirmações foram vindo.
a grande confirmação que eu estava no caminho era isso. Foi depois de um ano de cursinho, acabei o ensino médio, depois fiz um ano de cursinho, bem com bastante limitação, porque fazia à noite, não tinha condição de pagar um cursinho durante o dia, que é mais caro. Passei, depois de um ano, em 3 faculdades, graças a Deus, Olha aí. 2 estaduais e uma particular, e uma delas aqui, na mesma FAMERP, minha casa, aqui Rio Preto, sem precisar gastar para fora, sem sair da casa dos pais. Então fiz na FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, ali do hospital de base. Então, nessa caminhada, padre, como servir mais? E hoje eu vejo, meu Deus, né, mesmo sem ter noção, na época da dimensão dessa pergunta, hoje eu vejo que realmente, olhando para trás e naquilo que eu venho exercendo no dia de hoje, a medicina tem sido esse grande caminhada, esse grande instrumento do servir, do me colocar à disposição. E olha, nós estamos vivendo, Samuel, a Semana Santa, né? E o espírito da Semana Santa, ele é do lava-pés, né? Exato. E Jesus deixa muito claro que viver o discipulado, o seguimento a ele, passa pelo servir. Ele institui a Eucaristia, o alimento, a presença dele, e em seguida faz o gesto da Eucaristia, da pessoa eucaristizada, né? Que lava o pés e que se coloca no espírito de servir. E a vocação era para ser realizador, tem que conservar essa essência, né? Eu me preparo, eu desenvolvo um talento, uma ciência para servir, né? Isso que você procurou cuidar, né? Exato. No passado, né, tempos atrás, quando alguém falava, olha, fui no psiquiatra, falava, pronto, eu estou louco. Já internou, camisa de força, já pirei, né? Mata-leão. Eu tive essa experiência da família com a mamãe, né? E fomos até pegando amizade com o médico. Você deve conhecer o doutor Ângelo Soares, até mandar um abraço, doutor Ângelo. Hoje já está mais tranquilo, aí ele já ultrapassou aí os 80 anos, né? Mas a gente foi fazendo uma convivência e entendendo, e hoje já está superado isso, porque o psiquiatra, você poderia falar um pouco, né, da atividade dele, mas fui percebendo como nós precisamos dessa orientação. Porque senão a gente vai tomando medicação e o psiquiatra é aquele que vai indicar, olha, para isso, esse medicamento, assim por diante. Não tem... o psiquiatra a gente busca justamente, deve buscar para a saúde mental, né? Então, desse tema, quais são as maiores demandas de hoje da psiquiatria, né? E o que o psiquiatra ele provoca na pessoa, como ele ajuda, como ele transforma também a mente da pessoa. Sabe, padre, que esse medo, essa angústia de ir procurar o psiquiatra, procurar o profissional, é culpa dos próprios psiquiatras, não é mesmo? A medicina é muito recente, vamos pensar assim, toda a evolução científica que vai apresentando, e a medicina já é muito recente. A psiquiatria, então, é muito nova, é um bebê, está caminhando, está engatinhando agora. No século passado, assim, né, os psiquiatras tinham a ideia de que boa parte dos remédios, para funcionarem, eles precisavam dar efeito colateral. Eles precisavam deixar a pessoa dopada. Olha. Então, a ideia, assim, a maior parte dos casos de depressão, mesmo as depressões leves, era o internado. A ideia era, o método era, precisa internar para curar. Hoje, já com os estudos, com a experiência, com tudo que vai aparecendo, calma, não precisa de tudo isso. Não precisa dar o efeito colateral, não precisa dar o efeito forte de dar convulsão. Às vezes tem até remédio que pode dar até convulsão, dependendo da dose. Então, acreditava que para funcionar o remédio precisava dar convulsão. Hoje não, calma, não é tanto desse jeito. Existe dose segura que não tem efeito colateral e funciona o remédio. E isso foi ficando para as pessoas, né? Então, hábitos, condutas do século passado, de 100, 80 anos, foi ficando no imaginário do povo e hoje já associa o psiquiatra com aquele das fotos dos manicômios, né, que interna, e os filmes ajudam muito nisso, né? Quando fala de psiquiatra, sempre que tem um psiquiatra, o psiquiatra é doido, é psicopata, né, que interna os pacientes desnecessariamente, né? Então, mas vamos quebrando um pouco disso, porque realmente a psiquiatria vai lidar com o humano. Não vou falar assim apenas com a mente, mas é com o humano, aquilo que é próprio do humano. O médico, no geral, especialista cardio,
endócrino, claro, são maravilhosas profissões e especialidades, mas eles vão lidar com aquilo que é um pouco mais biológico, aquilo que é um pouco mais, entre aspas, animalesco da vida humana, do corpo. Já o psiquiatra é esse que está nessa beira, entre o corpo e a alma, não é apenas a mente, mas a alma. Então, a alma tem as suas paixões, tem as suas inclinações, tem as suas angústias, então podemos pensar que o psiquiatra é esse que vai ter o especialista que vai ter o acesso a essa dimensão da angústia, que vai lidar com ansiedade, depressão, os transtornos geral, claro, os casos de psicose, não é mesmo, de ouvir vozes, ver coisas, né, como as pessoas vão colocando, a louco já associa com isso. Mas se a gente for ver, todo mundo vai ter um pouquinho das suas loucurinhas, né? Um pouquinho das suas neuroses, né? Das suas obsessões, precisa ser de um jeito, não pode ser do outro. Então, de louco, como que é que diz, né? De médico louco, todo mundo tem um pouco. É válido, né? Que a gente vai vendo, olha, eu também como psiquiatra vou tendo as minhas angústias, as minhas loucurinhas, você também, estamos juntos aqui. Hoje, as principais demandas que nós vamos tendo na psiquiatria, esse lidar com a alma humana, lidar com a angústia, é com certeza ansiedade e depressão. Esses são os dois grandes transtornos que a gente vai apresentando mais em atendimento em consultório, em clínicas, e são a base, ansiedade e depressão são a base de muitos outros. A gente poderia pensar assim, o toque, o pânico, outros transtornos meio que são filhos da ansiedade, desse combinado, até mesmo a questão das drogas, existe uma associação muito grande com depressão, principalmente. Hoje, o Brasil é um dos países mais ansiosos de todo o mundo. Nós somos cerca de 20 milhões de ansiosos, assim, nas estatísticas, né? Se já tem o medo de procurar psiquiatra e já são 20 milhões, imagina se todo mundo for procurar psiquiatra e ver se tem ansiedade. Então, é muita correria, muita agitação, muita inquietação que vai levando à ansiedade. Também, dentro dos quadros, tirando um pouquinho da dimensão dos transtornos em si, muitas questões familiares. Essas são as duas principais demandas. Educação dos filhos, casamento e trabalho. Situações de dificuldades no trabalho, casamento e educação dos filhos. Essa tem sido as maiores demandas e as três grandes fontes, assim, vão pensar de sofrimento, de angústia, ansiedade e depressão. Isso que a gente vê. Certo, né? Olha aí, várias pistas, né, de identificar a causa. Né? Nos atendimentos, tento sempre ajudar as pessoas. Falo, olha, o efeito é fácil de identificar. Exato. Você sente. Agora, precisamos, quando vamos ao médico, o médico procura fazer um trabalho para chegar à causa. Né? Doutor Samuel, eu já ouvi, mas não pesquisei. Dizem que a partir dos 30 anos nós já começamos com uma perca de memória. Procede mesmo isso aí? Nós poderíamos colocar, alguns colocam 25 anos, 30, mas não é apenas a questão da memória em si. As funções cognitivas, elas já chegam no seu limite de uso, nós poderíamos colocar, no limite de desenvolvimento. Claro que pode usar, pode aprofundar, mas das formações das redes nervosas, do sistema neurológico, já não existe a plasticidade como do adolescente, principalmente da criança. E a plasticidade, esse termo que nós usamos na medicina, na neuropsiquiatria, da flexibilidade que o sistema nervoso vai tendo para as demandas. Então, para estudar, para aprender novas habilidades, aprender um idioma, aprender um instrumento, até os 25, 30 anos, isso é muito mais flexível. A partir dos 30, então, vai perdendo essa capacidade de flexibilizar, de se adaptar aos ambientes, a adaptar a situações novas, a conflitos, por exemplo. E aí sim vai tendo a questão cognitiva que vai aparecendo. Por isso que também dentro dos idosos, né, da dimensão da terceira idade, você familiar que às vezes acompanha um idoso, mas esse meu pai, minha mãe, meu avô é muito teimoso, é sempre desse jeito, a casa dele está aos pedaços lá em tal cidade, eu falo para ele vir morar aqui, mas ele não quer. Isso acontece demais com os idosos, né? É porque ele tem uma rigidez muito grande, não consegue se adaptar a lugares, não é a sua casa, não é a casa do filho que é ruim, é que ele não consegue se adaptar. Eu lembro muito bem de minha avó, já falecida há 6 anos, ela teve um AVC e precisava morar na casa de um dos filhos para poder ser cuidada. Teve algumas sequelas no primeiro AVC dela. E ela não aceitava de jeito nenhum. Queria voltar para a cidade dela, uma cidadezinha pequenininha.
não só pela questão do AVC, que ela tinha essa rigidez, mas pela idade, né? Faz parte. Então, não é só na questão da memória, é todas as funções executivas, da tarefa fica mais lento, o porquê da questão do celular, muitos aí idosos já vai tendo dificuldade de se adaptar ao WhatsApp, Instagram, e vai mandando um monte de mensagem errada, assim, né? Porque tem a dificuldade de se adaptar. Então, faz parte desse processo. Olha, dizendo mandar mensagem errada pela idade, tem até os mais novos. Com certeza. Semana eu mandei um áudio errado. Isso faz parte, né? De todo mundo. Convidar um irmão para almoçar, eu convidei uma multidão. Multiplicação dos pães, literalmente. Isso. Né? Agora, interessante, Samuel, essa sua fala, porque da percepção, a gente sente assim, algumas coisas, não sei se era momento já de algum olhar mais atento, de esquecimento, né? Ontem, ou melhor, esses dias atendi um jovem que veio assim partilhar a angústia que está com o pai, né? Que já com Alzheimer. E eu conheci o pai dele. Quando ele me falou, foi um profissional que trabalhou no seminário, um eletricista maravilhoso, um homem que era muito chamado, né? E eu perguntei a ele, e agora está assim, sem controle nenhum, né? A família com bastante dúvida do como proceder. E eu perguntei para o filho, vocês percebiam algum sinal? Não, Padre Ernesto, o que a gente percebia? Que trabalhava junto, que ele esquecia a ferramenta, assim, era todo dia. Por exemplo, o alicate, ferramenta de eletricista, que tinha que o filho tentar encontrar, onde eu coloquei, mas eles achavam que era normal. E às vezes a gente também esquece algumas coisas, onde eu coloquei, nossa. Esse daí já é um sinal para a gente ficar atento, porque ele trazendo a situação do pai, eu falei, de repente lá poderia, não uma cura, mas um tratamento para retardar as consequências. Não sei se é esse o caminho. Sim, não existe um protocolo exato. Esse já é o primeiro sinal. É multifatorial, até mesmo a questão das demências em si. O Alzheimer é um tipo de demência, um tipo de lesão neurológica que vai comprometendo a memória, mas não só a memória, outras funções cognitivas, outras funções do cérebro, vamos resumir assim. Então, são muitos os caminhos e muitos os sintomas. Os mais frequentes, a gente poderia pensar, são esses da memória, mas principalmente do humor. Como psiquiatra, eu vou trazendo para esse lado, para estarem atentos também. A depressão no idoso, por exemplo, é diferente de uma depressão de adolescente, de adulto. Geralmente a gente pensa em depressão como aquela pessoa que fica chorando o dia todo, fica triste, fala que não quer mais viver. Isso já no adulto já não é tanto assim, né? Isso é mais um mito dentro da mente das pessoas, não é tanto desse jeito. No idoso é mais diferente ainda. Geralmente é mais um recolhimento, a pessoa fica mais quieta, fica evitando mais sair, evitando trabalhar, evitar estar com os filhos, é mais um isolamento, é uma introversão, vamos colocar assim. Então, boa parte das demências começam com um quadro, entre aspas, depressivo. O idoso, a família fala, nossa, parece que ele está depressivo, está mais quietinho, vamos levar para o psiquiatra, porque parece depressão. Claro, é bom a gente pensar em depressão, mas boa parte das depressões em idosos, quando começa, a pessoa nunca teve. Sempre foi tudo muito bem, muito tranquilo dessa parte mental, mas começa a desenvolver na terceira idade, aí, é um sinal de alarme. Então, essa questão mais da introversão, de ficar mais quieto, pode ser o início de uma demência. Como também a própria depressão em si, casos recorrentes de depressão, e principalmente depressão na fase idosa, já é um fator de risco para a demência. A demência em si ela tem vários fatores de risco, como eu coloquei. Então, ao longo da vida, uma vida sedentária, sem atividade física, quadros de hipertensão, pressão alta, diabetes, colesterol aumentado, pouco desenvolvimento das habilidades cognitivas, então, pessoa, como eu disse, muito sedentária, com muito estresse, ansiedade, nervosismo e depressão. São alguns dos fatores aí que a gente vai pensando para levar para o quadro demencial. E uma dica que a gente poderia colocar, não apenas a questão do esquecimento, mas mudanças nas funções. Porque o esquecimento pelo esquecimento, todo mundo vai ter um pouco.
não é tão específico assim da questão da demência. Às vezes está mais estressado, está mais depressivo, ansioso. A ansiedade é uma das grandes causas de desatenção. Hoje as pessoas falam, a desatenção já é TDAH, já quer um TDAH, já quer um remédio para TDAH. Mas não, o povo brasileiro é muito ansioso e a ansiedade leva à desatenção. Então, o esquecimento por si só é muito pouco específico. O que a gente mais vê no quadro demencial? Vai vendo perda das funções, aquilo que ele tinha uma habilidade. Então, nossa, sempre foi muito bom de lembrar a data de aniversário das pessoas. De repente começa a mudar. Era sempre muito bom nessa tarefa, nessa execução, e começa a ter uma dificuldade, que não é só física, né? É de execução, é mental, vamos colocar assim. Então, essa já é uma dica do que pode estar começando aí o processo, que precisaria de uma ajuda. Uma ajuda, e já um acompanhamento, né? Exato. Você trouxe a questão da ansiedade. Realmente é um mal do momento, como as pessoas têm se atrapalhado com a ansiedade, entristecido, se angustiado. E Jesus, ele dá umas dicas, a gente pega lá em Mateus 6, né? Ele diz, não preocupeis com o dia de amanhã. Não preocupar. Isso não isenta a gente de preparar, Sim, é bem diferente. Exato. Né? Mas não vos preocupeis, olha os lírios do campo, olha Salomão, olha os pássaros. Né? Então, as causas da ansiedade, quais são os princípios da causa da ansiedade? É possível trazer algum elemento assim de ajudar a ansiedade, que é algo que a gente precisa estar muito vigilante. Né? Com certeza, padre. São muitos elementos. A ansiedade, a gente poderia pensar, é apenas a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por trás aí. Por isso que boa parte das pessoas que eu só quero tomar um remédio para resolver a ansiedade. Vai aliviar, né? Vai aliviar, sim, assim como muitas outras coisas. Hoje, o que a gente mais tem é método para acalmar, para aliviar a ansiedade. Óleo de lavanda, exercício físico, músicas, gente, tem tanta coisa, acupuntura, muita coisa pode aliviar a ansiedade. Quando o paciente pergunta, doutor, qual que é a sua opinião? Eu devo tomar remédio ou devo usar óleo de lavanda? Eu devo fazer isso, devo fazer uma meditação? Olha, tudo é válido, tudo ajuda na ansiedade. Mas vamos pensar, tudo isso não vai resolver. A ansiedade é um fenômeno muito complexo. Alguma coisa está levando. A gente vai aliviar, mas aí, resolveu? A fonte está ligada. Eu sempre uso o exemplo, é como se eu tivesse uma torneira aqui nesse estúdio e ela estivesse ligada, aí a água está jorrando e eu quero ficar passando o rodo, né, para secar a sala. Claro, eu preciso passar o rodo, preciso passar o pano, mas não vai adiantar se eu deixar a torneira ligada, preciso desligar. A ansiedade é exatamente essa dimensão, tem essa mesma comparação que a gente poderia fazer. É um fenômeno que tem muitas causas, vem de antes. Então, hoje, o que a gente mais aponta assim, como um dos principais fatores, o excesso de atividade, uma correria, né, muito grande, sem uma vida interior, vamos colocar. Sem um sentido. É atividade pela atividade, é correria pela correria, sem, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Existe um sentido para isso? É pelo próximo? É pelo servir? Ou é mais pela matéria? Vou me perdendo. Hoje, antes de pensar na ansiedade, com certeza, o maior mal do século, as pessoas vão colocar, qual é o maior mal do século? É a ansiedade, a depressão? Claro, são dois grandes transtornos. Mas um dos maiores males do nosso século, século XXI, é a perda de sentido. E vivemos numa era de perda de sentido. Né? Já não sabemos, é tanta informação, que fica até perdido. Bom, mas o que é importante? O que não é importante? O que é prioridade? Qual é o sentido de tanto estudo? Qual é o sentido de tanta preparação? Até mesmo dentro da igreja, podemos ver tantas pessoas perdidas nesse sentido. Vão de uma certa forma robótica, né? Na caminhada espiritual. Porque tem que ir no domingo? Porque minha família ia, então eu vou. Né? Nem sabe o valor dos sacramentos, o valor da Santa Missa, da Eucaristia. Vai perdendo o sentido. E quando perde-se o sentido, perde-se uma motivação, perde a força para lutar, perde-se a força para os estresses, para os desgastes do dia a dia. Isso que a gente poderia apresentar como um dos principais fatores. Além disso, nesse ponto de perda de sentido, uma dificuldade muito grande, como o senhor estava colocando, de viver o momento presente. Como temos tantas tecnologias atualmente para prolongar a vida, para melhorar, mais tecnológico, matéria cada vez mais
assim, mais avançada, melhores vestes, melhores roupas. Hoje, assim, uma pessoa de baixa renda tem muito mais qualidade de vida do que um rei do século XV. Né? O rei do século XV não tinha tanto conforto como nós temos hoje. E esse próprio conforto vai sendo gostoso, vai sendo gostosinho, vai se apegando, vai se acostumando a matéria, e querer mais, e acumular sem pensar nesse, o que eu estou vivendo hoje, qual o sentido do hoje, do agora, e vai ficando apreensivo para o futuro, vai antecipando muitas coisas. Não consegue viver, se instalar na realidade. Isso que a gente poderia colocar. Se o primeiro mal do século seria a perda do sentido, o segundo grande mal seria uma dificuldade de se instalar na realidade. Eu poderia resumir o que é a ansiedade. Poderia dar muitas explicações aí. Poderia dar explicação física, biológica, dos hormônios, dos neurotransmissores. Mas, com certeza, a ansiedade é uma grande desinstalação na realidade. Uma dificuldade de colocar os pés no chão, de viver o agora. A ansiedade poderia ser uma grande fantasia. E se isso? E se aquilo? E se isso não der certo? E vai. E se? Então está lá na frente fantasiando, vai indo. Mas calma. O que é fantasia, o que é realidade? Se instalar na realidade. Então, esses são os fatores, padre. Com certeza tem muito mais coisa por trás aí, mas a gente bacana, pode apontar isso. Né? Nossa, maravilha. Interessante observar, com essa sua orientação, e olhando para Jesus, na vida nós temos aí 4 tempos, né, poderíamos dizer. Passado, presente, futuro e o tempo de Deus. Né? Kairos. Nós somos preparados para viver da dimensão humana um tempo, que é o presente. Sim. Interessante observar que as pessoas ficam presas no passado, elas sufocam o presente, não conseguem ter, como você disse, investir na realidade, né, no hoje. Ou os ansiosos, eles têm uma facilidade para ficar olhando o futuro, né, e gerar aquela preocupação, aquele sofrimento, e ficam ansiosos. Né? E o tempo de Deus, aí já a gente saber que o que nós imaginamos para hoje, se não conseguimos, também compreender que há um tempo para Deus, que em algum momento isso vai chegar. Né? Na psiquiatria, como que faz também bem essa leitura, olha, é o presente, é o hoje, sim, porque Jesus sempre enfatizou que ele está interessado no hoje. Jesus não quer nem saber o passado da pessoa. Ele, na sua misericórdia, para a misericórdia agir, precisa a pessoa admitir, para ela agir como uma medicação naquele pecado, naquela situação. Né? Mas ele sempre diz, hoje, né? Diz lá para a mulher adúltera, de hoje em diante, lá para Dimas, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, é o hoje. Né? Exato, com certeza, padre. Esse é o que nós vemos, o grande presente para a cura da ansiedade, o grande ponto é essa palavrinha tão pequena, mas tão desafiadora, o hoje. E não apenas o viver, ok, eu estou vivendo agora, não vou ficar pensando no futuro. Não é não pensar no futuro, com certeza precisamos pensar no futuro, sim, mas existe um planejamento, existe uma caminhada, e saber para cada momento existe a sua resposta. Essa também é a grande diferença que nós podemos pensar, por isso que eu falo de alma e corpo, a alma humana e corpo, essa parte mais animal. Os animais, eles reagem, eles são os instintos deles. Você deixou um cachorro aí 7 dias sem comer, ele vai ficando raiva, não importa se o dono é amável ou não, ele vai mudando aí, vai sendo a reação, ele vai virar o instinto dele. Não vai conseguir pensar, não, mas eu não vou ficar bravo porque meu dono me ama, né? O animal não tem esse lado racional. Ele é os seus instintos. Já a alma humana já é diferente, tem a capacidade de ter uma resposta, de responder. A pessoa humana consegue passar 7 dias sem comer, claro, vai incomodando, vai inquietando, pode passar 7 dias em jejum, mas consegue amar, consegue se entregar mesmo ali com fome. Então, o que nós estamos perdendo, e vai linkando com essa questão da ansiedade, é a dimensão da resposta, de respondermos, de sermos conscientes, livres, responsáveis. A origem da palavra responsabilidade é justamente se dar em resposta, de responder aos desafios, aos sofrimentos do momento presente.
Então, quando eu vivo no hoje, vivo no agora, eu me torno responsável pela minha vida. Qual a resposta que hoje eu dou? Livre, decidida, na minha alma, no meu espírito. Qual a resposta que eu dou para os sofrimentos? Aqui isso me leva a transformar. Poderia pensar também como, trago muito para os pacientes, olha, essa ansiedade tem uma causa. E essa causa está te levando a nascer de novo. A morte, então, usando aí a Semana Santa, morte e ressurreição é um fim de um tempo. Algo na sua vida precisa morrer a partir de hoje. Seja os seus hábitos muito inadequados, seja a briga que você tem com a família, seja a sua preguiça, alguma coisa está precisando morrer para nascer. Qual é a sua resposta? Você vai permitir renascer? O animal não tem essa capacidade de renascer interiormente, mas a pessoa humana tem na sua liberdade esse renascimento. Interessante que esses dias, a palavra de Deus, na semana passada, no Evangelho, a Semana das Dores, Jesus disse, olha, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá morte. Porque o guardar a palavra na nossa interioridade é uma liberdade que nós estamos dando para Deus agir. Exato. Né? E jamais verá morte, porque nós não temos, como os cristãos, não temos a visão de que a morte termina com a vida, mas faz a vida ressurgir para uma outra dimensão. É um nascimento. Né? Então, ou seja, até é bonito quando alguém diz, quando a morte chega na nossa família, olha, o meu irmão, a minha mãe fez a Páscoa, ou seja, fez a passagem para a vida. Quando a gente diz, meu irmão morreu, é um outro caminho, lógico que é um hábito, né? De dizer, mas morreu assim, perdeu o céu, perdeu a vida, morreu eternamente. Então, o sentido da Páscoa, né? Então, a vida interior, ela, dentro da psiquiatria, é um remédio, né? Com certeza. O interior bem organizado. E daí, o Dr. Samuel, ele coordena aqui na nossa comunidade a espiritualidade inaciana, porque Santo Inácio foi um médico da parte interior do ser humano, né? Então, qual a contribuição dessa vida interior para as demandas de angústia, né? Porque hoje o que a gente vê pessoas angustiadas, mal-humoradas, azedas, né? Fechadas em si mesmas, né? É muito grande. Né? Exato, com certeza. Dentro dessa questão ainda que eu trazer da responsabilidade, linkando com essa dimensão da interioridade, muitas pessoas colocam a culpa do meu sofrimento, a causa do meu sofrimento é o meu marido, é a minha esposa, são os meus filhos, é o colégio, e sempre o Estado, o governo, o padre, assim, né? Então, sempre o outro, trazendo para o outro, e vai esquecendo... desde lá de Adão, já, né? Exatamente, vem daí. E se a serpente tivesse minhoca lá... vai empurrando para o outro, né? Então, essa questão de não ser responsável pelas minhas escolhas, pelo meu sofrimento. Claro, o outro pode influenciar, pode ter uma contribuição, mas se eu estou sofrendo tanto, tem algo em mim que está mexendo, no meu coração, no meu interior. Eu coloco isso porque venho estudando recentemente muito dos campos de concentração, como as pessoas sobreviveram, como as pessoas passaram pelos campos de concentração, sobretudo lá na Polônia, Alemanha, Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial, principalmente os judeus. E tem uma psicóloga judia que falava o que mais... Ela era uma adolescente quando passou pelo campo de concentração, depois foi estudar psicologia, e ela dizia, o que mais salvava as pessoas, o que mais ajudava era a vida interior. Era olhar para todo aquele ambiente, toda aquela catástrofe, a miséria humana, tanto física quanto, sobretudo, moral. Uma grande miséria moral ali dos soldados, de boa parte dos judeus também, né? Uns judeus que mudaram de lado, que ficavam mais violentos que os próprios soldados nazistas. Isso é muito interessante pensar na psicologia do campo de concentração. E ela dizia que o que mais ajudava é voltar para o interior, olhar para a sua vida interior, recordar das coisas boas do passado, dos desejos, dos projetos futuros. Claro, ela falando como vida interior, um pouco mais superficial do que nós, como católicos, Santo Inácio, de Loyola, vai pensando, mas já nisso já é uma abertura, que não é tanto o ambiente externo, mas a minha escolha, as minhas decisões, as minhas inclinações e angústias. A pessoa humana é um oceano, cada pessoa é um universo. Eu
amo pensar nisso. Cada pessoa é um universo. Podemos passar 100 pessoas pela mesma situação, mas cada pessoa pode responder de um jeito, cada pessoa vai sofrer de um jeito, cada pessoa vai sentir aquele evento de uma certa forma. Por quê? Cada pessoa tem a sua particularidade, o seu universo. E já que somos um universo, temos um universo dentro de nós, precisamos olhar para esse universo. Esse é o convite de Santo Inácio de Loyola. Olhar para as fontes do meu coração. Qual é a fonte, qual é a origem que está me levando a ter essa escolha, a ter essa decisão, a ter esse comportamento? Qual é a nascente, qual é o manancial? Olhar para o meu coração. Quando eu leio uma passagem bíblica, nós podemos pegar o evangelho do dia, podemos pegar aí, vamos viver a Sexta-feira Santa, vamos meditar a paixão de Cristo. Todo mundo vai ouvir a mesma passagem, mas cada um vai ser chamado a atenção por uma frase, por uma palavra, por uma imagem diferente. Mas peraí, se é a mesma passagem, por que todo mundo não sente a mesma coisa exatamente? Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem um universo. Então, Santo Inácio nos faz esse convite. Opa, peraí, se essa palavra, se o meu Deus me abandonasse, me chamou a atenção, opa, peraí, Deus está comunicando algo para mim, eu, Samuel Fernandes. Para o padre, tenho sede. Para você que nos acompanha, é uma outra palavra. Por quê? Porque cada pessoa tem ali o seu chamado, tem a sua vocação, até mesmo nessas pequenas coisas. Santo Inácio nos ajuda então a pensar, a ouvir a voz de Deus para mim, no meu individual, no meu particular. Ler a palavra, sobretudo, aprofundar e ver a que Deus me chama. É a grande pergunta que Santo Inácio nos propõe nos exercícios espirituais. O que fiz, o que faço e o que devo fazer por Cristo? Essas 3 perguntas devem sempre estar presentes nas nossas orações. O que fiz lá atrás? Até aqui, nessa minha caminhada de quase 30 anos de história, eu, Samuel Fernandes, o que na minha vida foi por Cristo? O que não foi por Cristo? O que hoje tem sido? E o que eu devo fazer? Então, é bonito como trabalhar a dimensão passado, presente e futuro, tudo integrado. Viktor Frankl, um grande psiquiatra também, vai falar que o que mais adoece é ter uma vida desintegrada, é ter uma vida quebrada. Então, na igreja eu vivo uma coisa, ouço algo, na minha família eu vivo outra espiritualidade, outra dimensão, outras questões, e no trabalho e com os meus amigos, e vou tendo uma vida fragmentada. Hoje, infelizmente, eu poderia colocar aqui uma das grandes causas para o sofrimento humano, vou entregando um pouco aí, é a própria psicologia, padre. A psicologia hoje está muito desintegrada, né? São muitas áreas diferentes surgindo, não existe uma unidade. E a pessoa humana é uma unidade, tem o seu universo, precisa se integrar. Então, pensar em vida interior é pensar o que em mim é íntegro, o que não vai se quebrar ou não deveria se quebrar. Eu devo continuar o mesmo aqui no podcast, atendendo os meus pacientes, com os meus amigos, com a família. O que vai mudar é a minha função, a minha tarefa, o jeito, mas a fonte é a mesma. Então, Santo Inácio nos faz essa pergunta. O que fiz, o que faço, o que devo fazer por Cristo? Tudo. Até mesmo quando estou numa festa de formatura, que ali não é o lugar para falar da Bíblia, né? É um momento de confraternização. Mas até mesmo ali, o que devo fazer para levar Cristo, para ser esta fonte? Isso que Santo Inácio nos contribui. Ótimo. E nós teremos o retiro, Dr. Samuel, com a equipe, com o Manancial, está organizando agora para o junho, né? Isso, Corpus Christi, né? Como que vai ser a programação? Vai ser qual dia que iniciará? É dia 8? Isso mesmo. Começaremos dia 8 de junho, então a quinta-feira do Corpus Christi, e encerraremos no dia 11 de junho, o domingo. Então, 4 dias imersos aí para meditarmos pela ótica, pelos instrumentos de Santo Inácio de Loyola, o Corpus Christi, esse grande presente que nós temos na liturgia, esse grande presente que nós temos para os católicos, o corpo e o sangue de Cristo, e esta festa que precisamos mergulhar. Não é mesmo? E para participar do retiro, já as inscrições estarão abertas? Vamos lançar na Semana da Misericórdia, no Tríduo da Misericórdia, que nós também estamos aí organizando, estamos articulando junto com o movimento Adoradores ao Santíssimo Sacramento. Estaremos aí no Tríduo da Misericórdia. E assim que no meio nós vamos começar a divulgar, espalhar as fotos de divulgação, a inscrição. Então, semana que vem, estamos aí já chegando. Chegando.
E esse retiro vai poder levar, inclusive, crianças. Exatamente, padre. Para, Olha, isso é uma para todas as novidade. idades. Então, você pai, você mãe, tem as crianças, poderá levar, que haverá também uma atividade para as crianças nesta espiritualidade da interioridade, cuidar do interior, né? Cuidar do coração. Interessante que as pessoas dizem, nós dizemos, vou cuidar da minha saúde, mas já quando tem a doença, né? Exatamente. Então parece O que é melhor mais remédio, cuidar da doença do o que melhor remédio é a prevenção, é o cuidado né? de tudo. Também um detalhe, Samuel, que olhando para Jesus, como que Jesus cuidava da privacidade. Sim. Como cuidava. As pessoas não sabiam muito dele. Ué, quem é ele? O cego que foi curado. Mas quem que te curou? Falou, sei lá, veio aqui, falou, enxerga, fez ali uma liturgia, né? Eu nem sei quem é. Jesus tinha essa privacidade. Hoje, as pessoas vêm perdendo demais essa privacidade, e isso é um mal, né, para elas, que prejudica a vida interior e, inclusive, também pode até colaborar, imagino, para essa questão das demências, né? Porque a pessoa está no lugar, ela precisa mostrar, né? Isso que você trouxe, ela não fica feliz que é uma experiência para ela, para aqueles que estão com ela, mas ela tem que mostrar que está bem, sorrindo. E quando a gente vai conversar com essas pessoas, ver a estrutura da familiar, todo aquele sorriso, aquela alegria, não condiz com a realidade dela. Exato, padre. Uma das questões que nós vemos também nessa era, a internet com certeza proporcionou muitos bens, muitos avanços, é um instrumento, estamos aqui nesse ambiente de internet, não é mesmo? Vai aí nas redes sociais, esse podcast. Por outro lado, também nós vamos vivendo a era não apenas da aparência, mas do querer ser visto, do like. O que é o like do inglês aí? Não é apenas o curtir, nós vamos traduzindo como curtir, né? Mas é o gostar, eu preciso ser gostado, né? Ou o ser como, né? Então, o like, eu quero ser como o outro, eu dei o like, dei o curtir, ser como. Então, a aparência. E, de uma certa forma, vai reforçando muito uma das inclinações da alma humana, que é um pouco da histeria. O século passado, Freud, grandes psicólogos aí, que foram os pais da psicologia moderna, eles lidavam muito com a dimensão da histeria, do ser visto, do exagero. Então, muitas doenças, inclusive algumas convulsões, por exemplo, que não tinha nenhuma origem biológica, física. Fazia o estudo, fazia os exames e estava tudo bem. Muitas convulsões surgindo pelo inconsciente, pela alma humana, pela mente, por esse exagero do querer ser visto, do afeto, do acolhimento. Então, a aparência vai prejudicando muito nesse sentido. O século das aparências, de uma certa forma, vai reforçando essa dimensão do ser visto, do exagero, muitas vezes. O nosso imaginário aqui brasileiro é muito formado pelos filmes hollywoodianos, então precisa de um drama, precisa de uma carga, de um peso. E boa parte dos nossos sofrimentos é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo, faz parte. Né? Então, bati o dedo no mindinho ali na quina da mesa. Pronto. É o diabo querendo falar alguma coisa comigo. Né? É o diabo me perseguindo. Calma, só foi o seu dedo batendo ali. Né? Então, não precisa de um exagero muito grande. Claro, existem sofrimentos válidos, autênticos, mas precisamos separar o que é aparência, o que de fato é essência. Então, essa dimensão aí que nós vamos vendo tanto no dia a dia. E há com essa sua partilha, uma clareza em Jesus que o resultado vem no caminho, né? Ou seja, o milagre é no caminho. Jesus diz, pega a água daqui, leva para lá. E o milagre foi nas mãos. Os leprosos, né? O milagre foi no caminho. Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus fazendo o caminho. Então, é necessário e fundamental que todos nós tenhamos a consciência de reconhecer que houve escolhas que não foram acertadas. Né? Eu preciso reconhecer isso, senão eu fico buscando situações fora e não enfrento o que eu preciso enfrentar. Né? Então, esse aspecto do caminho é muito forte. Com certeza. Para uma saúde mental, uma saúde espiritual. Né? É ótimo para quebrar a necessidade da pessoa humana de ter o controle de tudo.
Então, preciso ter segurança total para me lançar. Se eu não tiver um vislumbre total do que vai acontecer, então não está no momento. É se lançar. Coloca o pé, depois o chão vai aparecendo, vai se entregando. E, principalmente, sair de si. O outro precisa disso. Então, se o outro precisa desse servir, então, para que o controle? Deixa eu me entregar. É necessidade, a gente vai descobrindo. É aquela questão que eu vejo muito aqui na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, o Senhor vai incentivando muito. Antes o feito do que o perfeito. Vamos fazer. Depois a gente vai aperfeiçoando. Vamos caminhando. Vamos fazer, depois vai aperfeiçoando. Isso é muito terapêutico. Porque boa parte dos nossos sofrimentos também é disso, de querer ter o controle de tudo. E muitas vezes, não, na maioria das vezes, não vamos ter o controle. Precisamos nos lançar mar adentro, do quinalto. Nos lancemos. Também até nessa questão da psiquiatria. Teve lá o outro milagre, né? Lá de Naamã, né? Olha, dá uma mergulha no Rio Jordão. Vai mergulhando. Na sétimo mergulho que ele foi curado. Né? E a fé, doutor Samuel, você que está nessa área da medicina, tão santa, né, pelo o bem que faz às pessoas, e você consegue no atendimento também dar um direcionamento, independente da fé que ela professa, mas indicar essa fé enquanto virtude de abrir a vida da pessoa para Deus servir dela. Consegue também dar umas dicas para as pessoas? Porque o ser humano está precisando muito de dicas concretas. Com certeza. E a fé é uma delas. Né? Com certeza. Principalmente se a pessoa já tem essa abertura, graças a Deus, por ser um pouco mais conhecido nesse meio católico, no ambiente cristão, então muitas pessoas me procuram justamente para isso. Doutor Samuel, eu quero pensar na parte psiquiátrica, mas eu sei que o senhor é católico, eu sei que o senhor pode me orientar em algumas questões nisso, naquilo, que eu estou precisando. Então, se a pessoa tem essa abertura, tem essa sede, com certeza, vamos ver o que dá para integrar, o que é espiritual, o que não é espiritual. Acredito que, sobretudo nesse ponto, o brasileiro, nessa certa forma de meio que misturar um pouco das religiões, tem uma superstição muito grande. Então, pega coisa que não é católica e se transforma em católico, entre aspas, uma superstição. Então, tudo acha que é da dimensão espiritual. Então, é bom ter essa clareza. Isso não é tanto do espiritual, isso é do físico, isso é desse comportamento, das suas escolhas. Então, o primeiro passo que ajuda muito é nessa clareza. Claro, indico, procure um diretor espiritual, procure a confissão, para ter um discernimento de onde está vindo esse sofrimento, mas isso é da dimensão humana, não é tanto do espiritual. Agora, com certeza, se a pessoa tem essa abertura, as práticas, sobretudo, as práticas espirituais ajudam muito a instalar na realidade, a ter uma constância, a ter um caminho. Como eu disse, é tanta tecnologia, é tanta informação, e faz isso, e faz aquilo, pode comer ovo, não pode comer ovo, pode comer arroz, não pode... É tanta informação aparecendo, né, que nós estamos perdidos, até mesmo dentro da medicina. Uma hora pode uma coisa, outra hora não pode. Então, as práticas espirituais nos ajudam muito a saber, isso pode, isso deve, precisamos desse respirar. A liturgia é maravilhosa justamente porque nos ensina a respirar, até as pausas. É o tempo comum, é o tempo da quaresma, é a Semana Santa, que é a dificuldade da pessoa que está em ansiedade. É tudo intenso, é tudo agora, calma, respira. Então, o que eu mais oriento, quais as práticas? Oração do Santo Terço, a missa, se possível, diária, ter essa busca, a confissão, se faz alguma prática semanal de caridade, todas essas pedras, não penso apenas na dimensão da fé, que com certeza vai ter todo o seu valor, mas até mesmo na dimensão psicológica, isso é muito, muito terapêutico, tem uma rotina. Então, todos os dias, 6 horas da manhã, vou levantar, vou ler a Bíblia, vou meditar a palavra, vou orar o texto. Independente se você sentiu algo ou não, entre aspas, ali, já foi libertador, de uma certa forma. Primeiro, você venceu a tentação do sono, aí, né? De ficar deitado na cama, a preguiça. Depois de ter essa constância. Hoje, cada vez mais a medicina, a psicologia fala da constância, da rotina. É a chave, né? Hoje, tudo é rotina. Mas olha a igreja, olha esse recurso que já há tantos séculos, tantos anos que a igreja está falando. Rotina, liturgia das horas, liturgia diária, constância. Então, com certeza, esses pontos, né, padre? Constância é uma virtude que precisa ser muito bem buscada, desenvolvida, trabalhada. Né? Há um pensamento de Santo Agostinho que dizia que é preciso fazer todos os dias as mesmas coisas de forma extraordinária e maravilhosa. Né? Fazer, dar vida, dar sentido e sentir o prazer de amar, o prazer de servir
Aí que precisa estar o sentido da nossa alegria, né? Então, nessa dimensão de buscar uma interiorização, é um encontro consigo mesmo. É preciso encontrar, é algo que às vezes nós não gostamos muito de fazer, que nem sempre é gostoso de a gente encontrar com a gente. Sim. A gente gosta de encontrar com os outros, né? Falar dos outros, né? Eu tenho feito um exercício e a gente vê a dificuldade. Se numa roda de pessoas ou numa reunião, a gente perguntar assim, espontaneamente, cada um vai falar a sua maior qualidade. Uma boa parte tem, ou a maioria tem dificuldade para dizer, eu não sei, tem muitas, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante para a saúde mental e para a saúde espiritual, né? Com certeza. Sobretudo, a humildade. O autoconhecimento tem muito a ver com humildade, tanto que falamos nessa dimensão católica, espiritual, cristã. A humildade não é apenas, que as pessoas vão colocando, é se colocar abaixo, inferior aos outros. Não, a humildade é reconhecer aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus, nós temos como um grande exemplo de humildade, porque ela tinha total clareza de quem ela era. Uma pequena serva de Deus, eu sou isso, não porque ela se inferiorizava. O inferiorizar-se é ruim, muitas vezes é neurótico, porque não, eu tenho o meu papel, eu tenho o meu lugar como médico, tenho o meu lugar como padre, vamos tendo as funções, precisamos nos instalar nessa realidade. Então, o conhecimento é ver quem eu sou, quais são as minhas inclinações, boas, ruins, e é muito difícil entrar em contato consigo mesmo, porque, como eu disse, estamos na era aí da internet, a era das máscaras. E a maior mentira que nós podemos contar era para nós mesmos, a pior que poderia ter. Santo Agostinho falava disso. A pior mentira que nós podemos contar é para nós mesmos. Outros profissionais também da psicologia vai colocando qual que é a definição de neurose. Usamos tanto a palavra neurose. Pode ter várias definições, mas neurose é uma mentira que eu contei para mim mesmo e me esqueci. Então, aquela mentira vai ficando e vai tendo os seus desdobramentos, Então, lá atrás, eu pensei, ninguém me ama. E eu guardei aquilo. E pronto. Agora, eu vou vivendo de acordo com isso. Eu fico uma pessoa chata, ranzinza, amargurado. Já que ninguém me ama, então não vou amar os outros. Então, não, eu preciso me conhecer de onde estão vindo as minhas ideias. Isso é meu, isso é do outro. E, sobretudo, esse reconhecimento de quem eu sou. Você aparecer, você pegar um microfone, muito cuidado. As pessoas aí extremamente tímidas, que não quero me aparecer, não quero apresentar o teatro, não quero cantar na igreja, porque é a glória de Deus que tem que aparecer. Amém, louvado seja Deus que é a glória de Deus que tem que aparecer, mas Ele quer usar você como instrumento. Então, você aparecendo, Ele aparece. Então, muito cuidado. Esse discernimento precisa ter. Não é mesmo, padre? Isso. E Jesus faz essa orientação, né? No sentido de que as nossas obras sejam instrumentos para louvar a Deus, né? Para reconhecer a Deus. E a busca desse conhecimento, de conhecer para poder servir melhor, para ser mais feliz, reconhecer a qualidade, porque é essa qualidade que eu preciso desenvolver ela tanto para a felicidade própria, para o reino de Deus, para a sociedade. Né? São as diferenças. Né? O padre Zezinho, ele tem um pensamento que diz que quem não sabe de onde veio, dificilmente saberá onde chegar. Né? Exato. E precisamos saber de onde nós viemos, para saber onde nós vamos chegar. Né? E aquele outro pensamento, a vida é muito curta para ser tão pequena. Né? Exato. Não vale a pena pequenar a vida, às vezes com certas mágoas, situações, você vai apequenando. Né? E é bom lembrar também, Samuel, e aí dentro da visão da espiritualidade, que Jesus convida todos a ir a Ele. Né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, preocupados, angustiados, que eu vos aliviarei. Darei os caminhos, a graça para superar. Né? Mas Jesus, ele não assume essa postura que Ele vai fazer em nós o que nós não desejamos fazer. Né? Então, isso em todas as experiências da vida, nós precisamos assumir o nosso protagonismo. Isso que Deus deseja, que a gente possa admitir que somos dele, mas admitir a nossa responsabilidade de fazer
o caminho, né? Com certeza. E isso é tão profundo, tão autêntico e necessário de pensarmos que eu estando seguro nessa fonte, nessa raiz, o outro pode tentar me cutucar do jeito que for, mas eu estou ali alicerçado, eu tenho a raiz, eu sei quem eu sou, eu sei quais são as minhas inclinações, dificuldades. É como, dar um exemplo bem esdrúxulo, poderia colocar, alguém vem, desconhecido, e vem, Dr. Samuel, você é um péssimo cardiologista. Olha, você é muito ruim como cardiologista. Qual que vai ser o meu sentimento? Realmente, sou um péssimo cardiologista, porque eu já saí da faculdade faz anos, esqueci boa parte das... Não me especializei, então, assim, eu tenho segurança que realmente eu sou psiquiatra, né? Eu tenho as minhas qualidades enquanto psiquiatra. Então, se algo acontece exteriormente, se essas pessoas falam algo e aquilo machuca, cutuca, dá uma raiva, dá uma inquietação, muito cuidado. Não vou falar que sempre também, né? Mas a maior parte das vezes isso tem muito a ver mais com você do que o que o outro falou. Da segurança que você não tem com você mesmo, com as suas inclinações, do que com o outro. Porque se eu estou seguro, realmente, eu vou rir com a pessoa. Realmente, não, eu sou um péssimo cardiologista. Né? Não vou servir para atender seu coração, não. Né? Esses dias eu me distraí e cantei numa missa no microfone, né? Aí me disseram depois, padre, o senhor como cantor é um excelente padre. Falei, olha só, né? Se ele tem uma tá correção, ótimo, né? como um elogio, né? Mas é isso mesmo, né? A gente somos criados por Deus, amados. Deus nos fez imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos para dar certo, né? Com certeza. Tem aquele pensamento que mais alegra a Deus saber que Ele acertou nos criar. Somos né? filhos. Somos filhos de Deus. Você nasceu para ser feliz, para dar certo, mas é preciso compreender que a nossa vocação é amar, e amar passa pelo servir, e que o caminho da interioridade para o céu, ele passa pela relação com o outro, né? E eu preciso compreender que o outro, a outra pessoa é um desafio, mas é um presente de Deus. Com certeza. Para mim desenvolver as habilidades. Né? São Paulo diz na carta aos Romanos, para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Né? Então, nesse sentido, saúde mental e vida interior, que precisamos cuidar. E quantas dicas o Dr. Samuel nos trouxe aqui. Né? E olha, já estamos aí com 60 minutos, nosso bate-papo passa, né, o tempo, Graças uma a Deus. delícia. Né? E vivendo essa grande semana, Dr. Samuel, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem de Páscoa para todos os que nos acompanham. Esse tempo, Páscoa é ressurreição, fizemos todo um caminho quaresmal para que agora na Páscoa a gente possa ressuscitar, né? O que é que precisa ser ressuscitado na sua vida? Né? Coisas boas, né? Precisa ressuscitar, é tempo de ressurreição. Então, que pudesse nos presentear com uma mensagem de Páscoa. Esse é o tempo da esperança. A Páscoa, a origem, no calendário litúrgico, se dá justamente na primavera. Nós estamos aqui no outono, mas no hemisfério norte é primavera. Primavera é o tempo do renascimento. Daquilo que era seco, daquilo que era galho, daquilo que era velho, não morreu. A raiz está ali. Então, esse é um tempo de pensar nas nossas raízes. Enquanto tiver raízes, ao cheiro das águas, vai dizer Jó, ao cheiro das águas, aquela planta pode voltar a viver, pode renascer. Lembrar da esperança. Jamais pode deixar a esperança esquecida. Não é apenas a esperança última que morre, é a esperança que dá a vida, desse renascimento. Mas também é um desafio. O que precisa morrer? O que precisa ficar para trás? Quais são os joios que precisam ser arrancados do seu coração nesse período, que vão ser um peso desnecessário na caminhada? O que precisa morrer? Muitas vezes queremos apenas dormir, apenas não existir, mas lá dentro existe algo que precisa morrer, um renascimento, ser uma nova pessoa. Desconfie sempre de alguém que não muda. É sempre do mesmo jeito, tem sempre a mesma aparência. O ser humano é feito de renascimentos, de redescobrimentos, de ressurreição. É isso que Cristo nos proporciona na sua cruz, paixão, morte e ressurreição. Vamos viver esse mistério. É maravilhoso. Eu amo pensar na dimensão da Semana Santa. Que você seja muito abençoado e seja um novo tempo na sua vida. O fim de um tempo,
não é o seu fim. Você pode sempre renascer e crescer, expandir. Êxodo, sair de si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que bom, essa mensagem nos faz bem ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito. Quero também desejar a você, a sua família, uma feliz Páscoa, uma feliz ressurreição. Como o Dr. Samuel lembrou das raízes, né? Me veio ao meu coração também aquela proposta de Ezequiel, né? Que uma água brotava do santuário, do altar, na mesa do altar, e ali brotava uma água. Por onde passava essa água, a vida ia ressurgindo, né? Que nós sejamos essa consciência de buscar essa água no altar da palavra, no altar do amor de Deus, e por onde essa água for passando na nossa vida, a vida vai ressurgindo os valores, né? Olha, um fraterno abraço a você, a sua família, uma feliz e santa Páscoa.